Na prova de matemática, é verdade, cai sim questõezinhas que envolvem arranjo, combinação e permutação. Arranjo, combinação e permutação. Quando é que a gente aplica essa teoria aí? São várias situações possíveis. Por exemplo, imaginem que eu tenho números de 1 a 5 e quero fazer senhas de 3 dígitos com esses números. Eu poderia resolver isso aplicando o princípio fundamental da contagem. Eu tenho, sem repetição, hein? Então, quero senhas de 3 dígitos sem repetição. Como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades para o primeiro número, fica 5 vezes. Como eu não quero que repita, sobraram 4 possibilidades. Como eu não quero que repita, sobraram 3 possibilidades. 12 vezes 5, 60 senhas. Porém, se ele fala com repetição, eu faria 5 vezes 5 vezes 5, que daria 125 senhas. Tu vê, eu não precisei da noção de arranjo para matar a primeira pergunta. Mas tem situações que ficam mais complexas fazer esse cálculo. Aí os matemáticos criaram uma fórmula. Arranjo de n elementos agrupados P a P é n fatorial sobre n menos P fatorial. Só que isso só vai valer sem repetição, que é chamado de arranjo simples. Então, para calcular essa primeira situação, valeria a pena, ó, arranjo de 5 elementos agrupados de 3 em 3, ficaria 5 fatorial sobre 5 menos 3 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Observe que a multiplicação que resta é idêntica à que eu fiz, ó. Tá? Então, 60. Porém, se o cara está acostumado a fazer esse tipo de problema por arranjo, e aí o cara pede com repetição, se o cara jogar na fórmula está errado, porque a fórmula é só para sem repetição. Aí, no caso do arranjo com repetição, tem que ser pelo princípio fundamental da contagem. Qual é a diferença de combinação para arranjo? Isso, arranjo, a ordem importa, a combinação não. Então assim, ó, eu vou sortear 3 números daqueles 5. Vamos ver quem acerta os 3 números sorteados. Nesse caso do sorteio, a ordem não importa. Se tu... eu acho que vai ser 1, 2 e 3. E eu sorteio o 3, o 1 e o 2, tu acertou. Né? Na loto, por exemplo, o cara não precisa acertar a sequência em que as bolas vão ser selecionadas. É só acertar o número selecionado. Então tu vê, mesmo trabalhando com número, se eu digo que eu vou fazer um sorteio e quem acertar os 3 números sorteados vai ganhar, aí já deixa de ser um arranjo, passa a ser uma combinação. Eu poderia primeiro fazer o cálculo do arranjo e depois corrigir o cálculo dividindo por P fatorial. Mas é mais prático aí direto para a fórmula, combinação de n elementos agrupados P a P. A fórmula é muito parecida com a do arranjo, ó. Porém embaixo tem um P fatorial ali, que aqui não tinha antes, mostrando que o número de resultados vai ser menor obrigatoriamente. Então nesse caso seria a combinação de 5 elementos, 3 a 3. 5 fatorial, 5 menos 3 fatorial, 3 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, 5 menos 3 é 2 fatorial, 3 fatorial dividido por 3 fatorial dá 1, 2 fatorial é 2. 5 vezes 4, 20, dividido por 2. Tu vê, ó, se eu elimino a ordem, cai de 60 possibilidades para apenas 10 possibilidades. Show de bola. Então tu vê, muito mais fácil tu acertar 3 números sorteados dentro de 5, né? 6 vezes mais fácil do que tu acertar um número que vai ser formado com 3 números sorteados de 5. A ordem importa, a ordem não importa. Isso é que é marcante. Quais são as situações clássicas para combinação? Salada de fruta, grupo de pessoas. E permutação. Permutação já daria para fazer por arranjo também. Ou pelo princípio da contagem. Só que às vezes quando tem repetição de letras fica delicado. Por isso que é melhor usar a fórmula. Permutação de n elementos com alfa
alfa repetições de um elemento, beta repetições de outro elemento, gama repetições de outro elemento. Para calcular é bem fácil, ó, n fatorial sobre a fatorial, beta fatorial, gama fatorial e assim por diante. Olhando para a fórmula dá um certo calafrio, parece que é mais difícil do que é, mas não é tão difícil, observe. Imagina que eu tenho a palavra banana, clássica, todo professor gosta de usar a palavra banana. Por quê? Porque ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras, então é permutação de 6 elementos, onde o A se repete 3 vezes e o N se repete 2. E aí fica como através da fórmula? Ó, em cima é o N fatorial, é o número de elementos que eu tenho. E embaixo é o número de repetições fatorial, 3 fatorial, 2 fatorial. Abre o 6 fatorial até o 3 fatorial, como de praxe. 3 fatorial dividido por 3 fatorial dá 1. 2 fatorial é 2. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 6, 60, coincidentemente. Então é isso aí. Permutação, quando eu tenho uma palavra, um grupo fechado, e vou só trocar a ordem para ver como é que muda o grupo. Cada repetição interfere na permutação. Alfa, beta e gama é o número de repetições. N é o número de elementos que eu vou permutar. Combinação, a ordem não importa. Geralmente salada de fruta, grupo de pessoas. E arranjo, a ordem importa. Geralmente são senhas, né? Ou números, que aí tu, alterando a ordem dos dígitos altera o número. E aí é praticar agora. Não se esqueçam, a aula, eu já te expliquei, não te ensina bulhufas. Tu só vai aprender se tu gastar uma energiazinha depois fazendo exercício e tirando a dúvida sobre o exercício. Vamos para a próxima.